sobre planejamento e mediação pedagógica, e nesse trabalho eu comecei a me interessar pela educação à distância, né? Então, depois dessa especialização, fiz alguns concursos, alguns cursos, né, na área de educação à distância, na área que juntava a tecnologia e a educação. Bom, nesse inteirinho, nesse espaço, eu cheguei até o programa de mestrado em educação na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Lá eu conheci e trabalhei junto com o professor Gilberto Lacerda, e a gente desenvolveu ainda um trabalho mais especificamente sobre a mediação e esse planejamento na educação à distância. Só que como objeto de estudo a gente pegou o curso de pedagogia à distância. Esse trabalho ele foi defendido no final de 2013, e logo no final de 2013 também a gente sentou e produziu um livro sobre esse trabalho. Eu vou colocar uma imagem desse livro, né? Foi lançado na editora em Portugal e está disponível aí na Amazon.com, quem quiser acessar, quem quiser ter acesso a esse resultado. Bom, na palestra de hoje, e após isso, eu terminei, fiquei um ano, né, trabalhando na área de educação à distância lá na Universidade de Brasília, que é a instituição onde eu trabalho, né, junto no Centro de Educação à Distância, que na época a gente tinha dois projetos, que era a UAB e o Pró-Licenciatura. Nesses dois projetos, tínhamos oferta de cursos de licenciatura, né, e um projeto do PENAP, que é um curso de formação de administradores, o primeiro bacharelado da área que a UNB passou a oferecer. Bom, e aí nesse inteirinho eu comecei a me interessar sobre o processo de formação de professores, porque uma das atividades que a gente vinha desenvolvendo era a formação de tutores e a formação de professores para que eles utilizassem o sistema Moodle dentro da instituição, como alternativa ao ensino presencial e como um complemento também, né, às atividades presenciais, para o corpo docente que é da instituição presencial. Feito isso, eu me interessei e resolvi estudar um pouco mais sobre esse processo de formação de professores. E ingressei no Departamento de Psicologia do Desenvolvimento. Nesse curso de Psicologia do Desenvolvimento, encontrei a professora Silviane Barbato e nos propomos, né, num processo doutoral, de investigar como se dá essa transição, essa formação do professor por meio das mídias sociais. Um dos trabalhos que eu trouxe para apresentar, é um dos primeiros, ele fala justamente sobre isso, que é a propósito das TICs no processo de formação. Esse primeiro resumo expandido que eu apresento aqui agora, ele traz uma parte da pesquisa doutoral em andamento, uma parte onde eu me debrucei sobre esse objeto e me propus a investigar quais são esses processos de formação de professores que têm utilizado as tecnologias da informação e comunicação, as TICs. Bom, a gente sabe que esse processo de formação ele tem sido modificado, né? Então, aquilo que era considerado tecnologia em tempos atrás, ele deixou de ser considerado e hoje novas tecnologias estão invadindo as escolas, né? Por uma necessidade da própria sociedade, né? Nessa era da informação. Bom, alguma coisa mudou. Mas será que os cursos de formação mudaram também? Bom, a gente sabe que novas práticas e novas atividades de ensino vêm convergindo também para novas formas de aprender e de aprender a fazer, né? Alunos estão aprendendo em outros espaços, senão a escola. Aprender na internet. A informação ela não está mais restrita ao campo escolar. E, obviamente, o fazer, a atividade docente, ela tem se modificado com essas tecnologias, com a inclusão dessas tecnologias. Então, nesse título, que é a propósito das TICs no processo de formação, ele visa compreender o uso dessas tecnologias no processo de formação de professores. Fizemos um grande levantamento bibliográfico para saber como que esses pesquisadores estão trabalhando sobre essas questões do uso de tecnologias na formação de professores.
Obviamente, por uma questão metodológica, uma questão de tempo, eu não vou apresentar para vocês todos esses artigos que a gente encontrou, né, de pesquisas nacionais e internacionais. Mas eu trouxe um recorte teórico dessa pesquisa, onde a gente tenta situar, né, o nosso objeto, que é o uso de tecnologias como mediadores no processo de formação de professores, para dialogar, né, para a gente construir coletivamente esse nosso ensaio. Bom, eu vou avançar um pouco e vou dizer a vocês que muitos avanços e muitos desafios marcam o uso de TICs no processo de formação de professores, né? E trazem uma conjuntura e modificam realmente a identidade, modificam a escola, modificam o sentido do próprio aprender e, obviamente, o sentido do ensinar. Nós tivemos dois objetivos específicos. O primeiro, né, em forma de hipótese, ele fala: o uso das TICs modifica o processo educacional e a própria educação, altera os processos de ensino e aprendizagem dos docentes. Bom, essa foi a nossa primeira hipótese. A nossa segunda hipótese: o uso de TICs promove inovação e transforma a educação, representando processos concretos de mudança. Bom, e está aí a nossa grande descoberta. Não apenas em forma abstrata o ensinar e o aprender, mas muda-se concretamente. Muda-se as percepções, muda-se a forma de fazer diante dessas tecnologias e, obviamente, muda-se as consciências desses professores. O que a gente tem observado ao longo desse estudo é que muito a gente tem feito, mas não temos registrado, né, essas experiências com o uso de tecnologia, né, seja com o uso de celular. Aos poucos, o professor que está na ponta, ele vai trazendo um pouco dessa experiência em relatos de experiência em congressos, né, o que mostra realmente um pouco da fragilidade, né, dos cursos de formação. Bom, falando em curso de formação, a gente tem que falar da formação inicial de professores. Esses professores, quando se formam, eles têm um contato sim com as tecnologias. Alguns cursos de pedagogia, alguns cursos de licenciatura, eles trazem a disciplina uso de tecnologias. Outras trabalham apenas no nível de recursos didáticos ou didática para se ensinar, né? E o que a gente verifica é que na experiência é que o sujeito tem adquirido a competência e a habilidade para poder manusear, né, utilizar da melhor forma possível, com intencionalidade, esses recursos tecnológicos, desses espaços virtuais. Aos poucos também, a escola ela vai perdendo um pouco desse status de local do conhecimento, né, e o conhecimento vai se tornando líquido, né, ele vai se tornando do mundo, das coisas, né, e se alterando conforme a cultura, né. Então, dependendo da região da escola, dependendo do nível de instrução, do nível socioeconômico das comunidades, os sistemas de ensino-aprendizagem, eles vão se alterando e vão modificando o processo educacional como um todo. Bom, como se trata de um resumo expandido, a gente vê que a gente discutiu, né, no nosso texto, que os professores formadores têm diante de si o desafio de compreender e transmitir questões sobre o uso de tecnologia. Ao passo que os cursos de formação já permitem que os professores tenham contato com essas tecnologias, né, ele tem também que achar uma forma de utilizar essa tecnologia em benefício da sua prática profissional. Usar essas TICs, elas implicam em uma mudança de conduta, numa competência e numa habilidade como indicador de uma processualidade educacional, né? O fazer educacional, então, ele assume a característica de processo. Ele não está mais centrado no professor ou no aluno, mas num nível na tríade entre conhecimento, professor e aluno. Alguma coisa está mudando aí, né? E, inclusive, o próprio uso das TICs envolve um processo de significação.
Há muitas pessoas que falam desse processo de significação como uma ressignificação. Eu vou discordar dessas pessoas, né, professores. Agora tem um novo significado. A gente tem dito e tem reafirmado que com o uso dessas tecnologias não há um processo de ressignificação. Há um processo de novos significados, de criação de novos significados, de produção de novos sentidos, né? Acerca do que se espera, acerca do que se faz na educação. Gostaria de pedir desculpa hoje aqui no condomínio, estão cortando a grama, então vocês vão ouvir aí no fundo um aparador de grama. Bom, retornando. Bom, no nosso desenvolvimento a gente tem observado também que a inclusão das TICs no processo, ele não é uma garantia de sucesso no processo educacional. Sim, pelo simples fato de você utilizar um recurso tecnológico na sala de aula, se você não tiver uma intencionalidade, uma objetividade, um planejamento para o uso dessa tecnologia, isso acaba mais atrapalhando do que favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Bom, o uso dessas TICs envolve um processo de significação, de produção de sentidos, porque se estabelece uma tensão entre a capacidade de atrair, reter, formar professores e, principalmente, um momento de crise dos professores, um momento de crise dessa identidade que a gente tem observado. Eu via recentemente uma reportagem que fala que apenas 2,1% dos jovens, eu acredito que é isso, querem ser professores. Alguma coisa está acontecendo na profissão docente que nos faz repensar esse modelo educacional vigente. E por que tantos jovens estão querendo deixar de ser professor? Não estão escolhendo essa profissão. Obviamente, esse momento de crise ele também nos coloca a refletir enquanto pesquisadores. Principalmente, o porquê a educação deixou de ser um processo que atrai as pessoas. Né? Mesmo aqueles que estão lá dentro acabam desistindo ou evadindo. Né? Então, isso nos fez pensar sobre o processo de formação de professores numa lógica mais ampla, né? Sobre discutir como e por que e o que tem feito com que esses professores sigam o curso. Quais são os fatores que têm feito eles seguirem a carreira docente e quais são os fatores que têm feito eles desistirem da carreira docente. Bom, esse momento de crise ele é marcado sim por um contexto político, social, econômico, né, típico e característico dos nossos tempos. Políticas para a educação dos professores vêm de forma fragmentada, desvalorização ou muitas vezes incompletas, em via de regra são especificamente subdesenvolvidas. Acontece sim que nós não valorizamos professores. Bom, e essa formação de professores por meio das tecnologias e por meio da educação à distância surge como uma alternativa para que se leve formação a esses professores, né, em diferentes regiões. Bom, outros fatores que também comprometem essa crise, ou que também contribuem para essa crise, são os cursos de longa duração, mudanças de área que não seja docente, decadência do status social que a profissão docente tinha, deficiência nos currículos de formação inicial e falha nos programas de formação em larga escala. Já tivemos vários programas na UNB, né, o programa de integração das licenciaturas, né, um outro programa, o PARFOR, que é um programa de formação de professores em larga escala, que deu formação para muitos professores que não tinham educação superior, né? E o que a gente vê é um resultado timidamente positivo, que poderia ser melhor, mas ainda existe algo que está mudando e a gente quer investigar esses fatores que estão nessa mudança. Bom, para superar essa crise, temos algumas hipóteses e vamos apresentá-las aqui. Obviamente, a gente ainda não terminou o nosso estudo, né? Então a gente ainda está trabalhando com esses questionamentos. Bom,
E aí são eles, né? Para superar essa crise, a gente entende que essas mudanças na educação à distância ocorrem de maneira mais lenta que o próprio avanço das tecnologias. E é muito difícil para nós, professores, que estamos presos em um currículo, né, em uma jornada tripla às vezes para melhorar nosso salário, conseguirmos acompanhar essas mudanças que a própria tecnologia traz. Há um desafio também na incorporação das TICs nos currículos de formação de professores. Verificamos que algumas instituições perpassam como eixo temático em seus currículos a inclusão das tecnologias. Alguns cursos de licenciatura utilizam tecnologia e a sua área, tecnologia linguística, tecnologia e matemática, né? Mas se reservam ao uso de softwares, né? Ou também trabalham as tecnologias na disciplina de didática, né? Que ensina o estudante, o futuro professor, a ministrar a aula utilizando o data show, utilizando outros recursos que, em geral, são disponibilizados pelas escolas. Bom, para superar essa crise, temos também o surgimento de comunidades de aprendizagem que vão facilitar a comunicação e a interação. Muitos desses professores se agrupam em comunidades de Facebook, em fóruns de discussão na internet e trocam entre si experiências que foram realizadas de forma exitosas, obtiveram êxito e são compartilhadas. Isso tem favorecido a troca desses professores. Conhecemos, outro fator, conhecimentos voltados por aprender a fazer, e muitas das vezes esses professores, essas comunidades no YouTube de professores ou comunidades e fóruns da internet, elas trazem conhecimentos voltados para a prática, não voltados por aprender a aprender, mas que trazem em si o ato de fazer, o ato de experienciar. Esse pilar da educação que muitas vezes a gente faz e acaba fazendo e joga no automático. O aprender a fazer, diferente do aprender a aprender, do aprender a conhecer, é um pilar que está relacionado diretamente à prática. Ou seja, é na experiência e pela experiência que o uso das TICs fortalece a própria identidade do professor. Uma das nossas hipóteses nos conduz à reflexão de que práticas caracterizadas por interações dialógicas que incentivem a autonomia do aprendente, elas estimulam tanto a produção ou a configuração dessa identidade desse docente, né, em formação, como também elas favorecem que os estudantes se comprometam com o ensino, pois trazem em si uma espécie de desafio, onde eles, por meio das tecnologias que estão à mão dele, que a escola disponibiliza, eles consigam avançar na compreensão e avançar baseado na experiência. Isso talvez seja uma das saídas, né? E que haja espaço para essas interações dialógicas, que fortalece tanto a interação, quanto o diálogo, quanto o processo de comunicação, né? E dão essa unicidade que talvez ela tenha se perdido nesse processo. Bom, não se trata apenas, obviamente, de uma aplicação de técnicas, mas de uma aplicação de tecnologias com intencionalidades. É o que defendemos. E, a partir disso, a gente traz uma ideia da teoria de difusão da inovação de Quevedo e colaboradores. É um texto muito bacana que fala um pouquinho dessas teorias de difusão e inovação. Estão nas referências bibliográficas à obra. Bom, o que trata essa teoria? Vou falar resumidamente. Trata da incorporação e das inovações tecnológicas nas práticas de ensino. É uma transição que vai de um nível micro para o nível macro do uso dessas tecnologias. Ela fala da expansão do uso dessas tecnologias para alunos e professores e, basicamente, da ampliação para além do seu aspecto legal, aquilo que se estabelece. Se antes as pessoas eram proibidas de levar celulares para a escola,
hoje o celular já tem feito parte da prática pedagógica de professores. Bom, a teoria de difusão da informação também nos orienta a identificar fatores que interferem no grau de aceitação e uso dessas tecnologias a favor do ensino e favorecem também a adaptação desses processos de formação, que é realmente a necessidade do docente. Ele não descreve esses espaços, ele correlaciona esses espaços, ele seleciona o espaço e a tecnologia de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que ele precisa. Há uma falta também, a teoria da difusão, ela fala da falta de aproximação entre os docentes e as tecnologias, o que é representado realmente quando a gente vai na prática e verifica como que os professores utilizam, por exemplo, a televisão. Eles utilizam ela como uma tela de slides, por exemplo, e dá para se trabalhar de diferentes formas, o celular ou outras questões. Bom, nossas considerações finais. Primeiro, a inclusão e o uso das TICs no processo de formação de professores exigem novas formas de pensar a prática pedagógica. Trata-se de ressignificar os sentidos do próprio ato educativo, que já não é mais aquele acrescido de tecnologia, mas é o novo fazer educativo com um novo significado, com um novo sentido. A inclusão das TICs, ela ressignifica o papel dos cursos de formação de professores, pois ela dá a possibilidade do professor se posicionar enquanto professor e utilizar um recurso para ministrar uma aula, por exemplo. Ela ressignifica também os sujeitos desse processo educativo, alunos, professores, a própria comunidade escolar, ela ganha um novo significado e ressignifica a própria tecnologia. Os alunos percebem que a televisão, o celular, os tablets, os computadores, eles podem ser usados de outras formas também. Bom, e obviamente traz o desafio para esses cursos de formação de professores, que agora tem que se organizar e se reinventar para melhorar as suas práticas. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Nós somos da Universidade de Brasília, eu estou lá no grupo de pesquisa Desenvolvimento Humano e Cultura, e meu nome é Danilo Prata, meu e-mail é dprata@unb.br. Qualquer dúvida que vocês quiserem, qualquer texto que vocês quiserem sugerir, eu me interesso muito e fiquem à vontade. No nosso fórum aqui do curso, eu deixei 3 perguntas, que são perguntas que nos movem a pesquisar. A primeira pergunta é: como ocorreu o seu contato com as tecnologias durante o seu curso de formação? Bom, eu vou colocar o meu aqui para vocês. Durante a minha formação, eu tive contato com tecnologia especificamente na disciplina de didática, e para apresentar os trabalhos. Mas foi uma aula que a gente tinha que dar, a gente observava os grupos, e a gente tinha que utilizar um recurso diferente. Então, assim, de preferência aqueles que a gente não utilizaria, que o outro grupo não utilizaria. Então, a gente viu algumas possibilidades, uso de softwares, uso de nuvens, uso da internet de outras formas, e a gente trabalhou com dramatizações, como tecnologias antigas. Eu me formei um pouco, já tem quase 10 anos, em 2009 eu me formei, então isso já me deixa com 10 anos, então, ou seja, as tecnologias naquela época eram outras, era lousa digital, começando. Bom, a segunda pergunta é: quais os desafios que você enfrenta na sua prática pedagógica com o uso de TICs? Eu sou professor também aqui no Distrito Federal, da Secretaria de Educação, e um dos grandes desafios realmente da falta de formação. Vou colocar desse jeito. Porque a escola agora está equipada com laboratório. A escola tem microscópios, por exemplo. Mas eu percebo, tanto da minha parte quanto da parte de outros professores, que a gente ainda se limita muito
ao conteúdo. Ah, eu tenho que vencer esse conteúdo. E muitas vezes esquece de fortalecer esse conteúdo com a prática. Pouquíssimas foram as vezes que eu levei os alunos no laboratório de informática, né? Isso já demonstra um pouco, eu que trabalho na Humanas, como que as outras disciplinas utilizam também esses laboratórios. Bom, eu tenho enfrentado algumas dificuldades, porque às vezes eu sinto que o aluno sabe mais do que eu, não sei o quê, né? Tenho medo de não conseguir controlar a turma dentro de um laboratório, de um espaço totalmente diferente. Às vezes que eu já levei esses alunos, eu nunca tive nenhum problema. Eles respeitam, executam todas as atividades. Mas fica um pouco daquele receio do professor perder o controle da turma, né? Quando ele acha que o aluno sabe mais que ele. E obviamente talvez essa geração arroba saiba mais que a gente, né? Que é do século passado, que é das tecnologias mais antigas, né? E a gente tem mudado um pouco disso. Bom, na terceira pergunta, eu trouxe, que eu faço no fórum, eu pergunto, como que você imagina, o que você imagina que mudou na sua prática pedagógica como professor? Né? E vou colocar um pouquinho, né? Eu acho que para mim ser professor ficou um pouco mais complicado, né? Porque a gente está agora disputando com professores da internet, né? Um professor que grava uma aula no YouTube, que explica também para o aluno, né? Outras pessoas acham que já ficou mais fácil, né? Eu coloco lá o tema e peço para o aluno pesquisar, porque a pesquisa fica mais fácil, né? Eu queria ouvir a sua opinião sobre essas questões. Você pode participar